Aleluia. Tu és santo, Tu és justo, Tu és perfeito em todos os Teus caminhos. Te exaltamos nesta manhã, proclamamos, Senhor, o Teu nome, este nome que está acima de todo nome e diante do qual se dobra todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e todos proclamam que só Tu és o Senhor Jesus, digno de honra, de adoração. A Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti sejam as ações de graças, a Ti seja a adoração. Nós nos prostramos diante de Ti, nós nos rendemos diante de Ti e confessamos que precisamos de Ti. Vivemos porque Tu vives em nós. Vivemos porque o Senhor nos vivificou. O Senhor enviou o Seu Espírito, e este Espírito que habita em nós, Ele há de nos guiar a toda a verdade. Este Espírito que habita em nós, Ele nos revela a Tua palavra, Ele traz dos tesouros da Tua palavra para o nosso espírito, e nós só podemos, Senhor, dizer: recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe a gratidão, recebe o nosso amor, ainda que imperfeito, mas, ó Deus, pelo Teu poder, o Senhor a cada dia vem nos purificando e aperfeiçoando-nos para que nós possamos entregar a Ti tudo aquilo que é devido. Aleluia. Aleluia, amados. A Ti a honra, a Ti a glória, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Senhor. Ao Teu nome da glória, ao Teu nome. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amados, Deus é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero lhe dizer que sem o Senhor nada somos, mas é o Senhor que na sua misericórdia, na sua graça, é quem nos concede todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Vivemos porque o Senhor vive em nós. Vivemos porque o Senhor nos vivificou. Ele é quem opera em nós o querer e o efetuar. Ele é quem se move dentro de cada um de nós. Amada igreja, quem está fazendo este jejum? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu estou neste tempo abençoado que o Senhor separou. Entenda que quando o Senhor nos convoca para um tempo de jejum e de oração, é porque Ele deseja fazer algo extraordinário. Porque nós somos tendentes
a nos embaraçarmos com muitas coisas. E o dia a dia, não é? Ele tem os seus percalços, tem os seus apelos, é família, é filho, é trabalho, é isto, é aquilo outro, e às vezes tudo isso consome o nosso tempo, muda o nosso foco, nos tira muitas vezes daquilo que é prioridade para o Senhor. Entenda, Deus tem as suas prioridades, que muitas vezes não é a nossa prioridade. E como nós vivemos em um mundo instantâneo, nós muitas vezes pensamos que o céu vai se abrir e o pacote completo vai cair sobre a nossa vida. Mas diga para o seu vizinho, não é assim. Não é assim, não é Nescafé instantâneo. Não é sopa instantânea. Não é. Você veja que os cozinheiros aqui, quantos chefes nós temos aqui, mesmo que seja você só na sua casa, mas você sabe que muitas vezes um bom prato e alguns tipos de carne levam horas. Quanto mais demorar no fogo, naquele foguinho baixo ali, mais vai ficar deliciosa. Não é verdade? Eu digo isso porque eu gosto de cozinhar, não é? Então sei que... Mas a gente quer tudo rápido. Mas não é assim. As coisas de Deus não são assim. E quando Deus nos chama neste precioso tempo de jejum, eu quando ouvi a convocação, eu disse, nós estamos como quem sonha. Um período de jejum maravilhoso, para que a gente possa mudar um pouco o nosso foco e alinhar o nosso foco com o foco do Senhor para a nossa vida. E eu que, pela graça e misericórdia de Deus, agora eu vou dizer como os nossos irmãos da Assembleia de Deus, todos eles dizem, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos neste ministério, não é? Desde o início, quando o Ministério Palavra da Fé foi organizado em 5 de dezembro de 1987, eu estava lá. Então, já antes de se organizar, não é? Então, são muitos anos de caminhada, e como nós falamos lá na rede 60+, nós fomos nos movendo de acordo com o que o Senhor falava. Não tínhamos nada do que hoje nós temos, toda esta série, mas aquilo que Deus foi falando, nós fomos crendo e nos movendo. E eu lembro que a apóstola, se ela estiver ouvindo, ela dizia isto, eu não sei por que Deus me trouxe um bando de profissionais liberais, porque se eu fosse fazer uma escolha, eu iria escolher aqueles missionários, pastores, mas a primeira leva que o Senhor levantou, éramos todos profissionais liberais. Mas Deus tem os seus mistérios que muitas vezes nós não compreendemos. E nós estamos ao longo desses 40 dias ministrando e orando sobre os decretos, essa porção da palavra
que o Senhor foi nos dando ao longo dos anos e que começou antes que a igreja nascesse. Porque o primeiro decreto foi de 1992. A igreja só veio nascer em 1994. Mas Deus, Ele é soberano. Ele tem o seu plano. Olha, Deus não se altera com nada. Deus tem o plano e Ele vai ali passo a passo, executando o plano que está no seu coração. É importante que você entenda isto. Então, nestes dias, se você ainda não ouviu as ministrações dia após dia, está fixado lá no grupo. Você pode, a cada dia, ouvir. Então, nós estávamos conversando em casa, que nós já nos habituamos todo dia a ouvir essas ministrações, e é bom a gente ver como Deus se move, as várias unções, a luz que Ele vai trazendo, que eu vou sentir falta, não é, de todo dia estar ouvindo a palavra. Então, que a amada igreja possa estar atenta para não perder o mover de Deus. Não perder o que Deus quer fazer. Porque Deus, Ele vai construindo, é passo a passo. Você não pode chegar lá no teto sem construir a base. Você tem que começar da base. E isso é uma construção diária. Amém, amados? Então, hoje é a 12ª porta, que é a porta de Efraim. E note que ela não é citada no capítulo 3. Esta porta ela é citada no capítulo 8 do livro de Neemias, no versículo de número 16. E vou abrir aqui. Neemias, no capítulo 8, versículo 16, ele diz: então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus, e na praça, junto ao portão das águas, e na que fica próximo ao portão de Efraim. Então, esta porta ela é apenas citada neste versículo. Quando Neemias, ali no capítulo 3, você encontra aquela reconstrução, ele vai falando de todas as 11 portas, mas ele não cita a porta de Efraim. Ela é citada apenas aqui, e se nós fôssemos falar sobre Efraim, aí seria um outro departamento, porque Efraim foi, quem sabe quem foi Efraim? O segundo filho de José. E ele nasceu no Egito. E quando Jacó estava para morrer, José foi lá e trouxe os seus filhos para que Jacó pudesse abençoar. E quando Jacó vai abençoar, a tradição, a história, a norma era que o mais velho fosse abençoado. Porque a bênção sobre o primogênito, ele tinha uma porção maior do que o outro. Lembre-se de Esaú e Jacó.
Esaú chega ali com fome e disse: eu vou morrer. Ele não ia morrer. Mas eu vou morrer, porque para ele era mais importante as coisas terrenas. E Jacó era ligado com as coisas espirituais. Ele olhou lá para o guisado de lentilha, e eu já fiz um guisado de lentilha com carne ali, ficou uma delícia. Então eu acho que ele olhou ali, e ele disse: se eu vou morrer, me dê, senão eu vou morrer. E Jacó disse: está certo, eu dou. Agora você me venda o seu direito de primogenitura. E ele disse: o que importa? Eu vou morrer, de que é que vai me servir isso? Porque Esaú desprezou o que Deus tinha para ele. Ele não valorizou o que Deus tinha para ele. E aí ele disse: eu vendo. Aí Jacó: e eu quero. Então, por um prato de lentilhas, ele vendeu o seu direito. Abriu mão da bênção especial que Deus tinha para ele. E quando Jacó vai abençoar os filhos de José, José chega, traz os 2 filhos e bota os 2 filhos diante do pai. Manassés, que era o filho mais velho, e Efraim. Então, ele botou Manassés à direita e Efraim à esquerda. Mas quando Jacó vai abençoar, Jacó ele era ligado no reino espiritual, sensível à voz de Deus. Isso é importante para nós. Nós precisamos estar sintonizados com o Espírito de Deus, com aquilo que está no coração de Deus. Jacó, então, ele cruza as mãos, bota a mão direita na cabeça de Efraim e bota a mão esquerda na cabeça do outro, de Manassés. E José ficou incomodado e disse: não, pai, não é assim. É Manassés, que é o mais velho, e Efraim. E Jacó disse: não, meu filho. Ele também vai ser grande, mas Efraim, ele vai receber a bênção da primogenitura. Isso também nos fala da escolha de Deus. Diga para o seu vizinho: da escolha de Deus. Diga: Deus escolhe a quem quer. Não são pelos nossos belos olhos, mas é a escolha soberana de Deus. E quando Deus escolhe, não adianta, você pode estar no fundo do poço, como José estava. A mão de Deus vai lá onde você está, no profundo, escondido, amarrado, preso, enterrado na lama, mas o Senhor vai e lhe arranca de lá, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Isso, gente, a nossa mente não entende. E diga para o seu vizinho: e nem procure entender. Aceite e receba essa escolha soberana e poderosa. Nós temos um problema, a gente quer entender e explicar tudo. Gente, Deus é inexplicável. Nós só conhecemos o que Deus quer se revelar. E como diz o pastor Adilson, e ponto final. E nada mais do que isso. Porque Deus vai se revelando. E nós só conhecemos aquilo que Ele se revela. Então,
Então, eu nem vou entrar depois na história de Efraim, porque isso é uma outra coisa, mas eu vou seguir aquilo que foi falado lá no livro, e ele então recebe a bênção do primogênito. E Jesus, ele veio como, diga, unigênito. Jesus veio como unigênito, o único Filho de Deus. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, a palavra de Deus diz lá na carta aos Hebreus que ele vem como agora primogênito, porque ele agora vai ser o primeiro dos filhos de Deus. Ele veio como único filho, mas quando Jesus morre em nosso lugar, ressuscita, ele então é o primogênito, porque Deus agora terá outros filhos. E quando nós estamos nele, em Jesus, nós temos direito, como o pastor Gustavo falou, a todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3, esse texto nos diz: bendito seja Deus, o nosso Pai, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, o Senhor já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Agora, esta bênção que nós todos recebemos não quer dizer que nós não passaremos por problemas. Entenda isso. E eu vejo que muitas vezes tem muitos pregadores que pregam que você parece que não vive nessa terra. Diga para o seu vizinho, você ainda está aqui, meu irmão. Se você não quiser ter problema, você diga, leva-me, Senhor. Diga não. Porque problema nós vamos ter. Mas nós temos o Senhor conosco para nos dirigir, para nos guiar, para nos ajudar em todos os momentos de nossas vidas. Porque isso faz parte. E quantos ouviram o vídeo que a apóstola postou ontem? Já começando a falar sobre o decreto de 2025? Não, não foi não? Então vou dar um spoiler. Nós vamos continuar com as portas, mas não mais essas portas, não é? Mas ela começou a falar sobre a porta aberta da igreja da Filadélfia. E esta porta, não é? Que Jesus, que existe a chave, não é? Que tem as chaves, e tem uma porta aberta. E nós ainda, graças a Deus, estamos no tempo de portas abertas. E Jesus é esta porta. Porque nós estamos, eu creio que, correndo
o tempo está acelerado. Vamos olhando para a Bíblia e olhando para o mundo, para tudo aquilo que está à nossa volta. É tempo, diga para o seu irmão, de preparo, meu irmão. Se prepare para ir ao encontro do Senhor. Isso, amados, nós precisamos estar sempre. Porque, como a apóstola diz, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento, nós iremos nos encontrar com o Senhor. E Jesus, Ele é esta porta. E é nele que nós temos todas as coisas. Então, essa porção dobrada, esta bênção dobrada, porque Jesus é o primogênito e nós estamos nele e somos também primogênitos, vamos receber uma bênção especial do Senhor. E a Bíblia diz em João 3,16, todos sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todos aqueles que recebem a Jesus têm direito a tudo aquilo que o Pai tem para nos dar. Todas as bênçãos que nós vamos receber na nossa vida provém do Pai. E para que nós possamos receber só por meio de Jesus. Veja que em Gálatas, no capítulo 4, do versículo de 1 a 7, nós vamos encontrar. O que eu estou dizendo é que enquanto o herdeiro é uma criança, ele não é diferente de um escravo, embora seja o dono de toda a propriedade. Ele está sujeito a tutores e curadores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, quando éramos crianças, estávamos em escravidão sob os princípios básicos do mundo. Mas, aleluia, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos todos os direitos de filhos. Porque vocês são filhos de Deus. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, o Espírito que clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho, e uma vez que você é filho, Deus também o fez herdeiro. Aleluia! Então, os benefícios e as bênçãos que nós recebemos por termos sido feitos filhos de Deus são imensuráveis. Imensuráveis. Não se pode contar. E lembre-se que quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é? Nós fomos feitos filhos, fazemos agora parte da família de Deus, mas ao mesmo tempo nós fomos recrutados, chamados, convocados pelo Senhor
na guerra em busca das vidas. Por isso é que Jesus, quando ele está para subir aos céus, ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Diga graças a Deus que eu fui chamada para fazer discípulos. Amém, amados? Todos nós. O Senhor disse: ide e faça discípulos. Em Marcos ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados para compartilhar as boas novas do evangelho. E eu costumo aqui dizer que, às vezes, você pensa: é difícil, eu não sei, vou ter que fazer não sei quantos cursos. Meu amado irmão, minha irmã amada, vamos olhar para a Bíblia. É ótimo, nós devemos estudar. Mas todos nós somos capacitados pelo Espírito para testemunhar do amor de Jesus. O gadareno tinha uma legião de demônios. Quando ele foi liberto, ele queria viajar com Jesus. Mas Jesus disse o que para ele? Quem lembra? Vá para a sua família, volte lá para a sua terra e anuncie o que o Senhor fez por você. E ele foi ali testemunhando. Eu lhe pergunto: o que Jesus fez por você? É isso, é o que você é chamado para compartilhar. A mulher samaritana chegava ali, escondida. Era uma mulher que não tinha uma fama boa na sua cidade. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela volta para a cidade e traz a cidade inteira aos pés de Jesus. Não é tremendo, não? Eu acho. Tremendo! Somente dizendo: olha, ele disse tudo o que eu tenho feito, ele sabe da minha vida, ele fez isso aqui, ele me transformou, ele mudou, Jesus fez isso. A mulher samaritana não teve nem tempo de fazer o IBP-Fé. Não é que você não deva fazer. Deve fazer, é ótimo. Mas enquanto você não faz, você está testemunhando do que Jesus fez por você. Amém? Só para que você pense o que Jesus fez por você. Essa é a história que você vai contar. Jesus me salvou, me restaurou, me libertou. Agora você tem que ter uma história. E para ter uma história, você tem que ter um encontro. É preciso que você tenha tido um encontro face a face com o Rei da Glória. É preciso que você tenha ouvido a voz do Rei da Glória. É preciso que você tenha tido essa experiência pessoal, onde você foi marcado, tocado, transformado, e aí você cheio
da alegria e do poder de Deus, você vai contando. E o Espírito Santo vai, diga, confirmando a palavra e tocando os corações. Amém, meus amados irmãos? Então, nós podemos pensar quais as bênçãos que nós recebemos por herança. Eu não vou entrar na questão assim doutrinária da justificação, reconciliação, mas algumas aqui. A primeira é a bênção da graça. Gente, essa bênção da graça é gloriosa demais. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz: porque pela graça, diga pela graça, diga de novo, pela graça, de novo, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 9 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Aleluia. Isso é importante, porque há uma graça de Deus especial, a graça salvadora, aquele momento extraordinário, sobrenatural, sublime, em que o Espírito de Deus se move sobre nós, trazendo a convicção de pecado, porque, amados irmãos, isso é importante. Não sejamos religiosos. Ser religioso é a coisa mais fácil que existe. Você tem a roupa do religioso, as normas e aquelas coisas que você segue, é a coisa mais fácil do mundo. Mas o Senhor contempla a terra do coração, onde ninguém consegue penetrar, só o Espírito de Deus, só o poder de Deus, porque só o Senhor conhece a intenção do nosso coração, aquilo que está dentro. Nem nós conhecemos. Nem nós conhecemos aquilo que está no profundo e escondido da nossa vida. Por isso é que a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. É enganoso. Mas há um momento santo, glorioso, sublime, em que Deus vem ao nosso encontro, em que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, trazendo a convicção de pecado, revelando a nossa condição de pecador, de alguém que está morto, de alguém que está separado de Deus, porque o próprio Jesus disse que quando o Espírito vier, ele vai o quê? Nos convencer de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós não cremos em Deus. Da justiça, porque Deus é justo em todas as suas obras, em todos os seus caminhos e em todos os seus pensamentos.
e do juízo, porque o juízo de Deus virá. Pode falar o que quiser aí fora. O mundo pode falar o que quiser. Haverá um dia de julgamento sobre toda a terra e sobre todos. Ninguém se iluda, está na Bíblia. E este dia glorioso, onde a graça de Deus, por sua graça, por seu favor, Ele vem até cada um de nós, porque Ele vai tomar a palavra, o material que o Senhor vai trabalhar é a sua palavra. E Ele vai abrir os nossos olhos espirituais para a verdade da palavra, para a verdade acerca de nós mesmos, para a verdade acerca de Jesus Cristo, e nos mostrar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém virá ao Pai, ou irá ao Pai, a não ser por Jesus. Pode-se propagar milhões de caminhos, diz que todo caminho leva a Venda, ou todo caminho leva a Roma, mas para o céu só tem um caminho, Jesus Cristo é este caminho. Aleluia! Isto é a graça de Deus que vem sobre nós. Isto é a maior bênção, não há bênção maior, porque se não for a graça de Deus, o amor, não é? O amor de Deus se manifesta na sua graça e na sua misericórdia por nós. E esta bênção, não é? É extraordinária. E nós então recebemos essa graça especial na nossa vida e que vai permanecer sobre nós, porque esta graça é que vai nos sustentar. Você lembra do apóstolo Paulo? Estava ali naquela situação difícil, orou e não quero passar, e o Senhor disse o que para ele? A minha graça te basta. Diga, a graça do Senhor é suficiente para mim. Está no estreito, meu irmão. A graça do Senhor é suficiente para você. Paulo ali estava num estreito que ele não aguentou. E disse, Senhor, e o Deus disse, Deus nem se impressionou. Ele disse, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que coisa tremenda, gente, essa graça, essa maravilhosa graça de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós pensamos muitas vezes que nós somos maravilhosos, ou não? Confesse. Eu confesso. Às vezes a gente acha que nós não somos tão ruins assim. Só mais ou menos. Só em algumas coisas. Mas não é verdade, gente. Se não fosse a graça de Deus, se não for a graça de Deus, todos pereceremos. É por isso que essa graça é especial, é maravilhosa, é sublime, é gloriosa, essa graça do Senhor. Essa graça também, ela nos traz força, e a palavra diz também, em 2 Coríntios 4,15, que eu não vou ler, mas a graça que alcança mais e mais pessoas, nós devemos olhar, e isso deve gerar em nós o quê? Ações de graças e louvor ao nosso Deus
por ver a graça de Deus. Quando alguém nasce de novo, é porque a graça de Deus operou sobre aquela vida. E esta graça, ela está sobre nós. Amém, meus amados? E tem uma poetisa que ela escreveu, eu vou ler o que foi que ela escreveu. Ele dá mais graça quando os fardos se tornam maiores. Ele envia mais força quando os trabalhos aumentam. As aflições adicionadas, ele acrescenta sua misericórdia, as provações multiplicadas. Sua paz multiplicada. Quando esgotamos nosso estoque de resistência, quando nossa força falhou, quando o dia está na metade, quando chegamos ao fim de nossos recursos acumulados, a doação total de nosso Pai apenas começou. Seu amor não tem limite. Sua graça não tem medida. Seu poder não tem fronteira conhecida pelos homens. Pois de suas infinitas riquezas, em Jesus, Ele dá e dá e dá novamente. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos também, meus amados, a bênção da misericórdia. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! E a misericórdia é aquela compaixão que Deus mostra por nós e estende a sua mão de bondade e não nos castiga segundo aquilo o que nós merecemos. É tão comum quando a gente está numa situação difícil, a primeira coisa que a gente faz é misericórdia, Senhor. Ou seja, não deixa que venha sobre nós o peso. Todos nós clamamos por misericórdia, embora a gente nem entenda muito bem, às vezes, o sentido amplo desta palavra, não é? Então, o Senhor, Ele proveu a salvação em Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. E em Cristo, o Senhor vai nos capacitar para que nós possamos viver de uma maneira que agrade ao Senhor, de viver para a sua glória. Amém? Eu vou correr porque senão eu vou passar da hora. Em terceiro lugar, temos a bênção do Espírito Santo. 1 de João 4,13 diz: nisto conhecemos que vivemos nele e ele em nós, ele nos deu o seu Espírito. Aleluia! Nós temos o Espírito. Em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E é preciso que você olhe para o seu espírito e veja que você é a habitação do Espírito. E o Espírito Santo, que é Deus, veja que coisa gloriosa, gente.
O Espírito Santo que é Deus. Que como Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele habita em mim. E Jesus disse que Ele vai trazer tudo aquilo que está no coração do Pai para o nosso coração. Gente, isso é extraordinário. Você não exulta diante de uma coisa desta, tão grandiosa? Você tem dentro de você o próprio Deus na pessoa do Espírito para lhe guiar a toda a verdade. Oh, glória! Para dirigir o seu caminhar. Ele tem uma palavra para cada situação que você passa. Muitas vezes nós vivemos num estresse desnecessário. Porque qual é a causa porque nós temos estresse, gente? Pense, por que é que o estresse vem? Porque você passa diante de uma situação que você não tem controle, que você não sabe como resolver. Você pode pensar que esta é a melhor maneira, mas a certeza você não tem. E você vai querer resolver as coisas na sua própria força e no seu próprio entendimento. Então fica, será isso, será aquilo, como é que vai ser, como é que não vai? E vai, perde o sono, e vai ficando nervoso, e alguns vai dando coceira, outros cai o cabelo, e vai aí no estresse, vai fazer uma úlcera, a pressão sobe, a palpitação, olha a falta de ar, e vai ficando aí brigando com todo mundo. Diga, é inútil. Porque não vai resolver. Mas você tem o Espírito de Deus dentro de você, que é Deus, que sabe todas as coisas. Era muito mais fácil você chegar a dizer, Espírito Santo, como é esse negócio aqui? Mostra aqui. Não é mais fácil? Mas o nosso desejo de controlar, diga, está repreendido em nome de Jesus. Esse espírito de controle. De você querer ter a última palavra, diga, quem tem a última palavra é o Senhor. É mais fácil, agora isso requer o quê? Que você, dá uma parada. Quando você estiver assim, fervendo, a cabeça ali, os pensamentos, a 200 por hora, você vai dizer, calma. Só Yahvé, Deus. Eu tenho o Espírito e vou buscar no Senhor. E aí você tem que orar, você tem que ler a palavra, meditar, amém? E esperar. Diga isso para o seu irmão, esperar. Diga para ele, aprenda a esperar. Eita, coisa difícil. Porque nós queremos tudo para ontem. Você já viu? Até mesmo lá no trabalho, quando é que vai querer? Aí o outro diz, para ontem. Para ontem já foi. Já não dá mais. Esperar, gente. Qual o nosso problema? A gente não sabe esperar. Não é verdade? Saul perdeu o reino por quê? Por que foi que Saul perdeu o reino? Não soube esperar. Está lá. Samuel disse que ia chegar. E ele ficou ali.
Eita. 10:50. 9. 8. 7. Olha, eu acho que ele não vai chegar, não. Pega aí o negócio que eu vou aqui fazer o sacrifício. Meu filho, meu irmão, minha irmã, vou lhe dizer uma coisa. Deus não se atrasa. Deus chega na hora exata. Entendeu? Que Deus não se atrasa. Ele chega na hora exata. Você pode achar que está demorando. Deus nunca perdeu o controle de nada, porque Ele governa todas as coisas com o seu poder. E é tanto que a Bíblia diz que na plenitude do tempo, na hora certa, no tempo certo, Jesus veio. Então nós temos que aprender a esperar. Diga para o seu vizinho: aprenda a esperar, meu irmão. E o Salmo diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu. E Ele fez o quê? Me tirou do poço de lama, porque se você não espera, você afunda mais. Não tem como. Não tem. Então tem que esperar. Então nós temos, amados, o Espírito em nós, que conhece todas as coisas, sabe o melhor para a nossa vida, sabe como resolver qualquer problema, toda a situação e o tempo. Você vai orando, lendo a palavra, meditando, e o Espírito vai falando e você vai se movendo. Glória a Deus, isso é uma bênção. Já pensou? Diga: só o primogênito recebe. Eu sou primogênita da minha casa. Só o primogênito recebe. Oh, glória! E esse Espírito, meus amados irmãos, Ele vai trazer o maná. Agora é diário o maná. Diga para o seu irmão: é diário o maná. Todo dia você tem que apanhar maná, meu irmão. Diga aí para ele: é todo dia. A porção, diga, é diária. E o Espírito Santo tem esse maná glorioso, essa porção da palavra. Ele vai, olha, eu amo o Espírito Santo, porque, olha, quanto mais eu estudo, mais medito, e eu gosto muito de estudar, não é? Nós estamos, eu e Pedro aqui, estudando, meditando, lendo muitas coisas, e quanto mais eu vejo, eu digo: meu Deus, eu não sei, é de nada, porque Deus, é insondável, a gente só consegue aprender aquilo que Ele mostra, e para isso, o Espírito Santo tem que vir e quebrar a nossa cabeça. Eu acho que com aquele machadão aqui bem grande, pá, e Ele abre, traz luz e revela, e você entende. Mas se não for isso, é pela sua mente, meu filho, aí não vale nada. Porque o Espírito Santo, ele vai trazer a glória de Deus, as verdades, aquilo que Deus tem, aquilo que a nossa mente humana. Por isso é que Paulo diz: o homem natural não discerne as coisas espirituais. Só quem nasceu de novo, porque tem o Espírito nele, e o Espírito vai revelar. Agora, não pense que essa revelação vem do nada. Você passar 3 horas ou 4 horas olhando as redes sociais. A revelação vem quando você medita na palavra. Ora,
busca de Deus, vai ali meditando, então de repente aquilo ali, ó, se abre e o entendimento vem sobre a sua vida. Oh, glória, isso é tremendo, tremendo, tremendo. Nós temos também a bênção do perdão. Isso é extraordinário. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. E isto, amados, é para nós, não é? Muitas vezes a gente pensa que é só para quem não tem Jesus. Diga, isto é para mim. Porque confessar é concordar com Deus. Eu concordo que o que Deus chama de pecado é pecado. Eu concordo que todas as implicações que Deus diz que o pecado tem, é verdade. Ninguém se iluda. O pecado é tão sério, e eu quero lhe dizer que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O pecado é tão sério que Jesus veio para levar sobre si os meus pecados e os seus pecados. Se pecado não fosse sério, Jesus não teria vindo para exatamente levar sobre si os meus pecados e os seus pecados, as minhas transgressões e as suas transgressões, as minhas iniquidades e as suas iniquidades. Então, o pecado é algo sério. E muitas vezes, mesmo tendo Jesus, nós pecamos. E é preciso, no Nordeste nós temos um ditado, permitam-me dizer, tapar o sol com a peneira. Não adianta. Eu tenho que reconhecer quando eu pecar, e o nome é este, às vezes a gente quer trocar o nome. Foi uma falha. Foi um erro. Diga para o seu irmão, nem foi falha, nem foi erro, foi pecado mesmo. É pecado, gente. Ou não? A Bíblia diz. Se confessarmos o quê? Está escrito aí falha? Pecado. Então, pecado é pecado e eu tenho que confessar diante de Deus. Mas não é somente falar da boca para fora. Eu tenho que, como Paulo diz, não é? Me arrepender. Eu tenho que ter ojeriza pelo pecado. Enquanto você não tiver ojeriza pelo pecado, tristeza segundo Deus pelo pecado, e desejar que este pecado seja arrancado de sua vida, ele vai ficar seu amiguinho 24 horas ali com você, às vezes camuflado embaixo do tapete, quando você às vezes vai arrancar e bota ali embaixo do tapete. Mas ele está ali. E na primeira oportunidade, ele vai sair. Não tem como. O arrependimento, ele pressupõe exatamente isso. Você realmente, isto é dado pelo Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos, gente. Você não acha isso extraordinário? Eu acho. Eu acho extraordinário. Se eu pudesse, eu estaria aqui flutuando, viu? Porque eu acho tão glorioso, tão sublime, tão maravilhoso. E é o Espírito Santo que vai fazer com que você odeie esse pecado, não queira mais ele. Você vai ficar triste porque você
entristeceu o espírito. E você não vai mais querer isso. E aí você chega diante de Deus, confessa o seu pecado. E o Senhor, o melhor de tudo, perdoa o nosso pecado. Aleluia. Miqueias 7:19 diz: voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Dê um glória bem alto, gente. Porque isto quer dizer uma coisa extraordinária. Uma vez que você se arrepende e confessa, diga: Deus perdoa. E esse perdão de Deus inclui que nunca mais, sobre este pecado que você se arrependeu, confessou, pediu perdão, Deus vai lhe lançar em rosto. Ele lança no mar do esquecimento e você chega diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Oh, glória! Glória a Deus! Por isso, vou fazer um parênteses, é que a Bíblia diz que nós devemos perdoar. Como Cristo nos perdoou. Olha o padrão. Diga para o seu vizinho: olha o padrão. Perdoar como Cristo nos perdoou. Isto quer dizer que se houve qualquer problema, mas pastora, a senhora não sabe, não interessa, porque maiores que os meus e os seus pecados diante do Senhor não existe. Você confessa, se arrepende, confessa, o Senhor perdoa. Onde é que foi o seu pecado? Para as profundezas do mar. Nunca mais Deus vai se lembrar, nem vai lançar em rosto: olha, você naquele dia, você fez isso. Não. Agora nós, que achamos que somos melhores do que Deus, alguém feriu, magoou, eu sei que às vezes tem coisas que são profundas, mas eu sempre digo, nós somos crentes. Quantos crentes nós temos aqui? Muito fraquinho, gente. Quantos crentes nós temos aqui? Glória a Deus. Nós somos chamados a andar como Jesus. Ele é o nosso padrão. As pessoas aqui, nós sempre vamos ter alguma decepção. Vamos ser feridos? Vamos ser, gente. Mas Cristo nos resgatou, nos perdoou, nos santificou, nos deu do seu Espírito, nos perdoou, não lança mais nada. Então, nós não podemos, por algum problema, e aqui, mulheres, eu falo aqui para nós, principalmente, porque nós temos, cá entre nós, que os homens não nos ouçam, nós temos uma memória prodigiosa. Porque nós somos capazes de um fato ocorrido há 20 anos atrás, quando tem algum gatilho que lhe lembra aquela situação que ocorreu, você vai discorrer daquele fato como se tivesse acontecido naquela hora. E aí o marido, ou o pai, ou alguém faz assim:
o que é? O que é que você está falando? E você diz, não se faça de cínico. É ou não, mulheres? Vamos reconhecer a nossa culpa. E nós temos que aprender como Jesus. Perdoar e lançar nas profundezas do mar, gente. Temos que perdoar como Cristo nos perdoou. É fácil? Eu não estou dizendo que é fácil. Porque é preciso uma restauração da alma. É preciso mortificar a carne. É preciso dizer aqui, é o Espírito que tem a primazia na minha vida. Carne, fique na cruz, você não pode sair de lá. Mas nós temos a bênção do perdão. Eu não quero passar da hora, então vou dizer só mais uma, não vou terminar, mas vou dizer só mais uma bênção. Temos a bênção do suprimento. Paulo disse em Filipenses 4:19, meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Aleluia. O contexto não é de Yahvé Jiré, que foi como Deus se revelou a Abraão. O contexto é a provisão do cordeiro para o holocausto. Porque ele disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Mas esta provisão de Yahvé, ela se revela em todas as áreas de nossa vida. Não podemos esquecer que quem provê todas as coisas é o Senhor. Ele é a nossa fonte, não é? Ele nos provê a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. E o Senhor, Ele não está alheio. Quando a gente passa por uma situação difícil, muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo. Mas eu quero lhe dizer que Deus está vendo. Ele está atento. E no tempo certo, Ele vai prover. Ele vai trazer, como alguns irmãos dizem, providência para aquela situação. Yahvé é o Senhor que vê e provê antes do tempo. Porque Jesus foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Meus amados irmãos, e a porta de Efraim significa a porta da bênção dobrada. E em Cristo, introduzido como primogênito no mundo, temos bênçãos incontáveis, porque somos a igreja dos primogênitos. E eu quero concluir com esse texto, e eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 22, que diz: mas tendes chegado ao monte Sião, aleluia. Quem aqui chegou ao monte Sião? Oh, glória! A cidade do Deus vivo. Veja onde é que você chegou, meu irmão. A Jerusalém celestial. A jubilosa reunião dos milhares de anjos. Estou lendo na versão King James. A igreja dos primogênitos.
cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Aleluia, veja que bênção gloriosa. Nós que temos a Cristo, chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança. Aleluia. Com Jesus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos ficar de pé. Eu quero que você, por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Você que tem uma aliança com o Senhor, você que nasceu de novo, e se você não tem uma experiência ainda com Jesus, se o Senhor falou ao seu coração, diga: Jesus, eu quero te receber como Senhor e Salvador. Mas para você que já recebeu, diga: Senhor, eu quero a plenitude de todas essas bênçãos na minha vida. Eu quero provar a plenitude da bênção da tua graça, a bênção da tua misericórdia sobre a minha vida, a bênção do perdão, a bênção do Espírito, a bênção do suprimento. Ó Senhor amado, vem com o teu poder nesta hora. Abre o nosso entendimento, Senhor. Faz-nos entender no nosso espírito toda esta herança que nós temos em Cristo Jesus. Não queremos viver aquém desta herança. Queremos viver na plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais. Diga isto ao Senhor. Diga a Ele o que você quer. Diga: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero revelação, entendimento. Abre o meu entendimento espiritual. Dá-me luz, Senhor. Dá-me luz. Revela-te a mim de uma forma profunda, de tal forma que eu seja impactada, Senhor, pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém.